Hemorroidas. Essa é uma alteração extremamente comum, muito delicada, que causa um grande, além de constrangimento, mas causa dor, causa mal-estar, causa uma grande dificuldade de maneira geral, porque a gente está falando da parte final da excreção. E para entender como que ela funciona, a gente precisa fazer uma volta. A gente precisa primeiro entender qual que é a função dessa parte do nosso corpo, o que que ela está ligada, para a gente poder daí fazer o link com aquilo que pode estar em alteração. Entender essa função natural para fazer o paralelo é que é essencial nessa hora. Quando a gente pensa, então, no intestino, primeiro de forma geral, o intestino, a parte delgada, aquela parte cheia daquelas curvinhas, é a parte de maior absorção de nutrientes. A parte do intestino grosso, a gente já está falando de absorção mais sobre os líquidos, né? A água que tem presente no nosso corpo, no nosso intestino, para que ela seja usada no nosso corpo. Então aí tem todo aquele trajeto, né? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Essas são as porções aí do intestino grosso, mas o que importa no sentido das hemorroidas é a partir do cólon sigmoide. O sigmoide é uma curvinha, está descendo assim, faz uma curvinha para alinhar com o centro do nosso corpo, para virar realmente o reto. A partir do cólon sigmoide é só excreção. Não tem mais absorção, não tem mais nada disso. Só que quanto mais tempo demora o bolo fecal ali nessa região, mais ele vai ressecando, porque nessa parte final há apenas a retirada dos líquidos. Quanto mais tempo fica, mais líquido retira do bolo fecal, portanto, mais ressecado fica. Então essa já é a primeira ideia para vocês compreenderem. Quando a gente vai para o sigmoide e para o reto, o sigmoide é algo contrátil, é uma parte do nosso corpo, é um caninho lá dentro da gente que ele tem capacidade de contrair e de relaxar. Por que que ele contrai? Porque ele vai expulsar o conteúdo que está dentro dele, através da tubulação final ali que a gente tem. Quando você pensa então, lá no reto, a única função dele é alinhar e permitir que aquilo saia do seu organismo. Por que então que existem ali as tais hemorroidas, né? A veia hemorroidal, aquela inflamação que chega a doer, que chega a sangrar? É o sinal claro, muito objetivo de que está tendo uma dificuldade na excreção. Não necessariamente um ressecamento. Tem gente até que tem hemorroida e não tem ressecamento. Mas a questão está na força que se faz. Visto essa função do nosso corpo, a gente tem que começar a fazer o link com o que é que pode então alterar o funcionamento disso. Se é a parte excretora, se é a parte final da sua excreção, se é a parte de jogar fora aquilo que não tem mais serventia, que já foi utilizado pelo seu corpo e agora é só parte final, é jogar fora. Essa parte é importante vocês compreenderem. Essa região do nosso corpo, por vários fatores, inclusive fatores energéticos e de tipo de vibração que existe nessa região, é a região que cuida das emoções e das memórias antigas. Boa noite quem está chegando agora. Boa noite quem está chegando agora. Se é parte das emoções e das memórias que estão enraizadas em você, quando a hemorroida está sangrando, significa que está tendo um apego muito profundo a estas memórias que deveriam ser jogadas fora. Essa é a parte importante. Você está se apegando a algo que não tem mais nada que te nutrir, que não tem mais nada que ficar aí dentro de você. É a parte que mais te intoxica. Entende? Você deveria estar jogando fora, que é o cocô. Pensa nas memórias que você registra e que fica apegado e que está te fazendo esse mal. E aqui, olha só, por que é importante a gente entender isso? Muitas coisas não são conscientes que eu faço. Muitas coisas estão no piloto automático. De uma memória que eu guardo, que o intestino está funcionando direitinho, mas eu tenho aquela saída da veia,
que vai fazer um sangramento, que vai ficar inflamado, porque existe uma resistência a um apego, um apego mesmo a essa memória do passado que você não consegue se livrar porque você se identifica. E você está vivendo uma fase na sua vida que não combina mais com isso que você está apegado. E que talvez não seja tão consciente. Por quê? Porque você já se acostumou a ser reconhecida, a ser determinada como essa memória que não te faz bem. E eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que quando eu era pequena, que é uma memória muito antiga, eu era chamada de briguenta. E eu, hoje, me reconheço como briguenta. É uma memória que não me faz bem, porque brigar não faz bem para ninguém. Mas eu continuo me reconhecendo e me apegando a essa classificação e eu me determino como uma pessoa briguenta. Só que eu não sou. E na hora, o que eu tinha que jogar fora, eu sou apegada. E nas minhas relações eu acabo sempre brigando, porque é onde eu me reconheço. Entende? Esse é um cocô que tinha que ser jogado fora livremente. Mas eu estou apegada. É nessa questão que muitas pessoas não conseguem fazer o link com a emoção e o pensamento, porque é tão presente essa memória que não te faz bem, mas que você se determina a ser ela. Entende? Isso fica muito claro quando você entende isso que que eu vou te explicar agora, ainda mais, porque é o seguinte, olha como é perfeito. Passou um comentário aqui dizendo que eu não tenho dificuldade, não tenho ressecamento e faço sem nenhuma força número 2, tudo tranquilo. Olha que perfeição que é o corpo humano. O corpo ele se altera, gente, por conta da alteração da energia que está dando a informação para ele. Então, tem uma energia dizendo para como ele deve funcionar. A gente está contando para vocês qual é a energia de base, qual é aquela alteração lá está sendo motivada por esta alteração de energia. Então, olha como é perfeito. Mesmo sem ter dificuldades, o comportamento emocional é o mesmo da alteração. Então, o teu corpo produz a alteração, mesmo sem ter um comportamento físico que fosse condizente com aquela necessidade, com aquela repercussão, no caso de uma hemorroides. Então, a gente tem que entender que é isso que a Pi colocou, é a dificuldade em você tirar de você aquilo que é antigo, aquilo que é memória do passado, aquilo que é crença, que é tristeza, que não te serve mais e que você quer guardar dentro de você. E olha só, aqui tem uma parte muito importante para quem está chegando agora na Heart Healing. Quando nós estamos colocando toda essa funcionalidade, não é para você ficar com vergonha ou ficar se julgando ou achar que nós estamos trazendo um julgamento. Muito pelo contrário. Se você quer verdadeiramente se curar, ela só é possível quando você identifica isso que está causando. E olha como talvez então não faria sentido você ter uma hemorroida se você não tem que fazer força nenhuma. E se você for ver na literatura clássica, hemorroidas são causadas por esforço excessivo nessa região e de ter que fazer força. Inclusive tem algumas literaturas que falam sobre carregar peso em excesso, que prejudica essa função dessa musculatura interna, provocando hemorroidas. Entende? Se você não faz esforço nenhum e mesmo assim apresenta hemorroida, é porque a energia que está apegada àquilo que não te presta mais, não serve mais, continua presente. Então é entrar nesse lugar para deixar fluir. Nós vamos nos identificando com muito. Eu usei aqui o exemplo da briguenta, mas nós fomos nos identificando com muitas coisas que nos fizeram muito mal. E a gente ainda se reconhece nesse lugar.
São esses reconhecimentos de algo que não é a sua natureza que está te trazendo um desequilíbrio, causando uma dor ou uma doença, uma patologia, como foi nosso caso agora.